Então, mesmo isso também porque, né, Carol, acontece. de repente, se o pianista tá lá e ele toca bem, ele tá executando bem, só que tem um outro ali que toca melhor do que ele, que sabe mais do que ele. Então ele não vai conseguir tirar a vanglória dele ali. Agora, quando ele tem uma plateia ignorante, né? Uma plateia que não sabe nada daquele assunto, tudo que ele fizer ali, eles vão achar que é o máximo. Isso aí. Porque não sei nada, não conheço nada. Né? Você chega numa sala de aula de alunos de sexta série e você entra lá falando em francês com eles. E fala francês e não sei o que, bababá, fala 3, 4 frases em francês. Eles dizem, que isso? Não, é porque eu sei falar francês. Você só aprendeu, decorou 3 frasezinhas ali só para impressionar os alunos. Né? Porque eles não sabem. Agora você vai numa palestra, né? E fala umas frases em francês, lá tem um cara lá que fala francês perfeitamente, assim, esse cara tá falando tudo errado, né? Nem é assim a pronúncia correta. Então, essa questão de você se aproveitar de uma plateia que não tem conhecimento naquela área. Isso mesmo. Né? E a terceira razão, né, pela qual acontece um grande problema aí nesse apetite pela glória vã, é da parte da própria pessoa que busca a glória. É quando, por exemplo, essa pessoa não orienta, digamos assim, o seu desejo para a glória, né, o seu desejo de glória para o fim devido, que é a honra de Deus, ou a salvação do próximo, né? Lógico. Essa situação é muito comum, muito frequente na vida de quem já abandonou, assim, os erros mais grosseiros, começou a ter uma vida interior, só que ainda está ali fazendo as coisas certas pelas razões erradas, né? Veja, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sei o que aconteceu assim na minha transição de adolescência, juventude e tudo mais, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre fugiu da glória. A Glória não era uma menina que morava lá na nossa rua. Não, eu sempre fugi da glória. Sempre tinha, claro, tinha alguns dons, tinha alguns talentos, tinha algumas coisas que eu sabia fazer melhor do que os outros, enfim, mas eu sempre quis fazer assim, quietinho, na minha, escondidinho, sabe? Que as pessoas não notassem, não reparassem, não viessem falar, não viessem elogiar. Sempre tive muita dificuldade com elogio, né? Se alguém falar assim, nossa, como você faz isso também. Não, que nada, tem que aprender muito ainda, estou começando agora, estou estudando ainda, tem gente muito melhor do que eu, né? E eu estou falando isso não é um mérito meu, talvez até tenha sido um defeito da minha personalidade, mas sempre fui assim, de não conseguir, de não ter esse almejar de brilhar, esse almejar a glória, almejar aparecer, almejar ser aplaudido, né? A gente, por exemplo, teve uma época que a gente tinha uma banda, a gente tocava, eu cantava, compunha, gravamos disco e aquela coisa toda e tal. E aí o pessoal ia falar, nossa, mas você escreve umas músicas. Não, que nada, a gente tá só brincadeira isso aqui, tudo essa... Quer dizer, era tipo uma depreciação de si mesmo. Não sei se você consegue entender, né? Deve ser um outro tipo de pecado, né? Depreciar-se a si mesmo. Mas nunca tive essa busca. Então, quando eu vejo assim um estudo que a gente está fazendo hoje aqui sobre a soberba, né? E sobre essa vanglória, sobre essa necessidade que o ser humano tem de ser visto, de ser aplaudido, de ser elogiado, eu me sinto assim um pouco deslocado, sabe? Porque eu nunca senti realmente isso. Né? E aí a gente tem que olhar a vida dos santos, né? Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela, quando ela se torna conhecida, né? Quanto mais aumenta a sua fama, o que ela tem vontade? É de mostrar a Deus para essas pessoas, né? Fazer uma chuva de rosas, de bênçãos de Deus, né? Maria Santíssima, quando ela canta o Magnífica, né, ela diz que todas as gerações vão chamá-la de bem-aventurada, vão chamá-la de bendita, mas não por vaidade, porque ela quer ver exaltado o próprio Deus que a criou. Ela reconhece isso, né? Então, existe essa glória justa que é buscada pelos santos. Uma glória vazia, né, ela é capaz de sugar, digamos assim, né, todos os bens interiores de uma alma. E, enquanto, claro, torna o homem presunçoso e confiante demais em si mesmo. Agora, existe aquela glória justa, que é a glória para o reino de Deus, né? Maior honra e glória a nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, os santos sabem disso, né? Santa Teresinha do Menino Jesus sabe que ela era pequena, ela era fraca, né? E ela confiava em Deus para que Deus agisse nela. Então, tem esses dois lados. Existem várias né? passagens da vida de Padre Pio também, que as pessoas vêm agradecer a ele por alguma cura, por algum milagre, por alguma coisa, e ele sempre dizia assim, agradeça a Jesus, né? Então, essa frase pequenininha, curtinha, né, de Padre Pio, agradeça a Jesus, é uma coisa que a gente pode seguir, né, colocar no nosso dia a dia. Você tem um dom, você tem um talento para música, você tocou lá o órgão na Santa Missa, lá, alguém venha elogiar você, agradeça a Jesus. Você faz vídeos para a internet, alguém foi lá, colocou um comentário lá, agradecendo o vídeo, dizendo, nossa, muito obrigado pelo vídeo, pelas palavras, porque isso serviu muito para a minha vida. Agradeça a Jesus. Né? Então, você vai estar colocando-se no seu lugar, digamos assim, né? Na sua pequenez, na sua humildade, e dando a glória para quem merece a glória. Né? Quem de fato merece a glória é o Senhor de toda a glória, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E assim, a vaidade, desculpe, a vaidade é um pecado, né, como nós falamos, mas diferente da soberba, que é um pecado mortal, a vanglória ela é um pecado venial. Mas ela pode se tornar um pecado grave, né, um pecado mortal, quando ela se opõe ao amor de Deus, certo? E aí, como que então a vaidade se opõe ao amor de Deus? De dois modos, Santo Tomás fala. Primeiro, em razão da matéria da qual alguém se gloria. Se uma pessoa se glorifica de uma coisa falsa, né, digamos assim, que se opõe ao respeito devido a Deus, como fala lá em 1 Coríntios, né, capítulo 4, que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te gloriar como se não tivesses recebido? Ou ainda quando alguém prefere a Deus a um bem temporal do qual se gloria, né? Por exemplo, Jeremias fala que o sábio não se glorifique da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico das suas riquezas. Ou ainda, né, em razão dessa matéria pela qual a pessoa se gloria, quando alguém coloca o testemunho dos homens acima do testemunho de Deus, como aqueles que são condenados lá na carta João, no Evangelho de São João, eles amaram a glória dos homens mais do que a glória de Deus. Então, né, a gente tem que cuidar com isso também.